que a gente ouve falar todo dia, porque o bullying significa negar o valor e a dignidade da pessoa. Eu olho para o defeito que a pessoa tem, para um limite que ela tem, e transformo aquilo em motivo de piada, de gozação ou, tantas vezes, de opressão. Então, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso me convencer que Jesus é Deus. E aquilo que Ele diz, para mim, basta. Esta é a verdade. Este é o caminho. Este é o jeito. E aquilo que Jesus estabeleceu como um modo de vida é exatamente esse que vai ser o meu modo de vida. Mas a outra coisa que tem no Evangelho que eu li para vocês agora é que Jesus mostrou as mãos marcadas pelos pregos. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso entender que este Jesus, que é Deus, passou pela cruz. Ele não fugiu do sofrimento, não fugiu da dor, não fugiu do sacrifício. Eu não posso fugir dos desafios. Há umas 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem de algo que aconteceu numa pequena paróquia na África, em que jovens e adultos e crianças, como estamos aqui, estavam reunidos, celebrando a missa. E nesse país, ser cristão católico é proibido. E essas pessoas estavam lá dentro da igreja. E porque elas não negaram a fé, agora, desse ano nosso, de 2012, todos foram fuzilados dentro da igreja. Eu fui a uma reunião do Conselho Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, por causa daquele congresso missionário que teve aqui, e lá eu vi o testemunho que eles estavam dando de um catequista de 18 anos de idade. Ele estava numa pequena capela dando catequese para os seus catequizandos. E entrou alguém ali, soldados entraram e pensaram: vamos assustar essas crianças, vamos fazê-las pensar que a igreja é um lugar de medo, que a igreja é um lugar de dor, de morte. Aí as crianças fogem da igreja e não vão querer ficar na igreja, e assim a gente vai impedir que essa fé cristã se espalhe por aqui. E quando aqueles policiais entraram na igreja armados e foram amedrontar as crianças, o seu catequista de 17 anos correu, colocou-se entre as crianças e os soldados, ficou entre eles e abriu as mãos. E as crianças ficaram atrás dele. E o soldado disse: saia daí. Ele disse: não vou sair. E disseram mais forte: se você não sair, nós vamos atirar. Ele disse: então atire. E os soldados disse: por que você está fazendo isso? Esses meninos nem são seus filhos. Ele respondeu: mas são meus catequizandos. Deus os confiou a mim. E ali mesmo ele foi fuzilado. E os soldados saíram. Um dos meninos correu e foi chamar os outros. Quando chegaram lá, o que eles encontraram? Todos imaginavam que iam encontrar uma igreja cheia de crianças chorando e amedrontadas no canto da parede. Eles encontraram um grupo de crianças ajoelhadas, rezando em volta do corpo do seu catequista. Vê as minhas mãos e vê o meu lado. O discípulo de Jesus não pode fugir. O discípulo é missionário. Eu sou o catequista deles. É minha responsabilidade proteger a vida deles. Isso foi agora, nesse ano. O discípulo missionário de Jesus olha para as mãos do mestre, vê as marcas dos pregos, olha para o peito de Jesus, vê a marca da lança e diz: eu estou junto com ele. Eu estou junto com ele. E diz: eu tenho a responsabilidade, como aquele catequista, eu tenho a responsabilidade de anunciar. Então o discípulo se convence: Jesus é Deus. Por causa dele, eu não fujo dos desafios da cruz. Então eu vou me convencendo desta verdade sobre Jesus.
desta verdade que o próprio Senhor vai nos revelando. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta a Tito. Carta de São Paulo a Tito. No capítulo 2, versículos de 11 a 17. Está escrito assim: pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É me convencer que Jesus é o meu grande Deus e Salvador. E nós aguardamos a ditosa manifestação de Jesus. Esta é a nossa esperança. O nosso grande Deus e Salvador se manifestará. Se manifestará. E nós agimos e trabalhamos movidos por essa esperança. Então eu me convenço de Jesus, da divindade de Jesus. Ele não é apenas mais um. Ele é Deus que se despojou de si mesmo, deixou o seu trono de glória, de poder e majestade, e veio a nós, não porque ele precisasse, mas porque nós precisamos. Despojar-se de si mesmo para ir ao encontro do outro, somente para dizer: eu estou aqui, eu vim para ajudar você, eu vim para estar ao seu lado. Eu me convenço, eu passo a ter uma certeza, a minha certeza é essa: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é Deus, o Pai e o Espírito Santo. Ele veio ao mundo para me salvar. A minha vida está cravada nas mãos de Jesus. E eu tenho a responsabilidade, a missão de anunciar ao mundo a obra salvadora de Jesus. Por isso, eu sou discípulo, eu estou com o Mestre, eu sou missionário. Eu vou em nome do Mestre para anunciar aquilo que o Mestre propõe. Mas é preciso também você escolher se você vai crer naquilo que o mundo diz de Jesus ou se você vai crer naquilo que você conhece de Jesus. Você sabe, hoje, os diversos países, também no Brasil já está começando, é proibido colocar os sinais, os símbolos religiosos nos órgãos públicos. Não pode ter mais um crucifixo, não pode ter mais uma imagem, e é claro que o mundo quer fazer isso. Sabe por quê? Quando num tribunal tem um crucifixo, para que aquele crucifixo está ali? Para dizer aos juízes que Jesus foi crucificado por um julgamento injusto, por juízes corruptos, que fizeram um julgamento injusto e condenaram o inocente à morte. E a presença da cruz nos tribunais vai lembrar isso aos juízes. Sem a cruz, eles não vão lembrar disso e podem continuar fazendo julgamentos injustos e condenando inocentes. E neste mundo que não quer mais os sinais da fé, nós precisamos dizer: nós seremos o sinal da fé. Nós. Porque esse mesmo mundo quer que você e eu pensemos que a religião é uma coisa só que pode adicionar, igual você faz com a macarronada. Você pode adicionar isso ou não. O tempero você escolhe. Mas Jesus nos ensina que a fé, que a religião, não é algo adicional. Eu coloco ou não, se eu quiser ou não, e não vai fazer diferença. O Senhor nos ensina que a fé, ela é
fundamental. Sem a fé, a sociedade desmorona. Sem a fé, o homem passa a ser inimigo do homem. O homem passa a ser ameaça para o homem. A fé, ela é constitutiva. Ela é estrutural. Ela dá à nossa vida outra dimensão, outro sentido. Por isso, meus irmãos, você precisa perguntar se você crê naquilo que você conhece de Jesus ou se você vai crer naquilo que o mundo diz. Evangelho de Mateus, capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. Mateus 16, de 13 a 17. Jesus pergunta: o que o mundo diz a meu respeito? O que as pessoas dizem? Mas depois, Jesus olha para o discípulo e faz o desafio. Versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? O que o mundo diz não é a verdade. Mas o discípulo que conhece a Jesus, o discípulo que viu as mãos do Senhor transpassadas pelo prego, o discípulo que se convenceu de Jesus, o discípulo que aguarda a poderosa esperança da grande manifestação do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, este discípulo diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a verdade da nossa fé. E veja, meus irmãos, que nesse texto de Mateus 16, foi somente nesse momento, quando o discípulo pôde dizer, quando o discípulo estava convencido de que Jesus é Deus, foi somente ali que Jesus fundou a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por mais que haja ameaça, por mais que o mundo faça diferente, por mais que combatam, por mais que nos ataquem, por mais que nos matem, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a nossa esperança está em nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. O discípulo missionário se convence desta verdade. O discípulo missionário se convence deste fato. E ele não arreda o pé disso. Mas você sabe que para ser discípulo de Jesus tem uma exigência. A exigência é você se identificar com Jesus e é você identificar Jesus nas outras pessoas. Eu preciso me identificar com Jesus. E eu preciso identificar, reconhecer Jesus nas outras pessoas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Por favor, Mateus, capítulo 25, versículos de 39 a 40. Mateus 25, 39 a 40. Veja junto comigo que é a sua Bíblia. Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Este é o desafio. Porque o mundo nos propõe uma vida egoísta, sem compromisso. Eu faço o meu pedaço, o meu quadrado. Eu faço a minha função. Vire-se o resto. Dane-se os outros. Isso é anticristão. Isso é pecado contra o discipulado. Dizer, eu faço o meu pedaço aqui, o resto se vira. Isso é pecado. Porque convencer-me de Jesus significa, eu me identifico com o Senhor, que despojou-se de si mesmo, se fez semelhante ao escravo, veio ao mundo, deu a vida pelo outro. Eu me identifico com o Senhor. Eu vou fazer isso. Mas ser discípulo de Jesus significa identificar Jesus na outra pessoa. Reconhecer. Então eu sei que quando eu estou falando de alguém, eu estou falando de Jesus. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. Quando eu roubo alguém, eu estou roubando de Jesus. Quando eu bato em alguém, eu estou batendo em Jesus.
Quando eu minto para alguém, estou mentindo para Jesus. Quando eu humilho alguém, eu estou humilhando Jesus. Quando eu desprezo alguém, eu estou desprezando Jesus. Quando eu rejeito alguém, eu estou rejeitando Jesus. Gente, isso é sério demais. O capítulo 25 de Mateus está dizendo para você e para mim o critério do julgamento que Deus vai fazer de cada um de vocês e de mim. O critério do julgamento é esse. É o seu comportamento com o seu semelhante. Esse é o critério do julgamento. Nós vamos sair deste mundo sabendo se estamos condenados ou se estamos salvos. Porque o que vai determinar a sua salvação não é o tanto de oração que você fez, não. E nem quantos capítulos da Bíblia você decorou. O que vai determinar a sua salvação, meu irmão, é a intensidade e a qualidade do teu amor a Deus e ao teu semelhante. Mesmo que o semelhante seja aquele fuxiqueiro que fala mal da sua vida. Isso significa reconhecer Jesus na vida do outro. Então eu passo a valorizar o outro. Eu passo a dar crédito à vida dos outros. Eu passo a entender que a outra pessoa tem direito, tem dignidade, deve ser respeitada, querida, amada. Porque nela está o Espírito do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, que você acabou de ler junto comigo. Então eu preciso me identificar com o Senhor. Mas eu preciso também aceitar caminhar com o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 19. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 19. Assim está escrito. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Então eu preciso seguir. Para quê? Para pescar pessoas. Para trazer pessoas para Deus. Para ajudar as pessoas a fazerem a experiência de Deus. A experiência da fé. A experiência da comunhão. A experiência do amor de Deus. Da santificação de suas vidas. Você, meu irmão, você, minha irmã, e eu, nós somos chamados por Jesus para sermos pescadores de pessoas. Olha, se o pessoal da música que está aqui não conseguir trazer gente, e não é só o povo de igreja não, se eles não estiverem dispostos a ir cantar lá na praça cheia de drogados, não vale nada. Não está trazendo ninguém para Jesus. Se não estiver disposto a ir cantar lá nos encarcerados, está fazendo o quê? O povo de igreja já é de igreja. Nós temos que buscar, pescar. E eu nunca ouvi dizer que algum peixe gosta de ser pescado. Pescar significa ir lá, ir atrás. Jogar a rede, jogar o anzol, insistir, persistir, continuar. De vez em quando você pega um peixe só. O dia inteiro. Mas você é pescador. Pescador de gente. Para quê? Para trazer para Jesus. Se o seu grupo de adoradores não vai em busca das pessoas que estão longe, você não está sendo missionário. Você não está indo pescar. Jesus não disse que nos daria um açougue, nem que nos faria açougueiros, que a carne vem pronta. Disse que nos faria pescadores. O pescador tem que preparar a sua tralha, tem que procurar a sua isca, e tem que ir procurar um lugar no rio, onde tem peixe. E nós somos pescadores. E precisamos ir buscar as pessoas onde elas estão. Se eu quero ser discípulo missionário do Senhor, eu preciso caminhar com Jesus, ir onde Jesus está. Ir com Jesus onde Ele quer. Mas, para ser discípulo missionário, eu preciso prosseguir com Jesus e formar em nós uma nova identidade que é o próprio Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo de 20 a 23. João, capítulo 17,
versículos de 20 a 23. Assim está escrito. É a oração sacerdotal de Jesus. Ouça bem o que Jesus diz nesse trecho do Evangelho. Jesus estava perto de ser crucificado, ia ser traído por Judas. Jesus diz assim: Pai, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Vocês e eu cremos em Jesus porque alguém pregou para nós. Alguém pregou para nós. Aquele padre Silva, lá na paróquia São José, em Brasília, Taguatinga, que pregou para mim, ele também creu em Jesus porque alguém pregou para ele, e outro que pregou, e outro que pregou, até chegar aos apóstolos. Mas existem aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que vão crer em Jesus pela tua palavra, pelo momento que você pregar, quando você anunciar, quando você falar, quando você for pescar, quando você for anunciar, então terão pessoas que vão ouvir falar de Jesus através de você e vão crer em Jesus pela palavra que sair de tua boca. Que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu quero ser discípulo, missionário de Jesus, convencido que Jesus é Deus e Salvador, e eu quero ir por onde Jesus vai, e eu quero pescar pessoas para Jesus, eu preciso fazer isso em comunhão, em unidade, que eles sejam um, para que o mundo creia. Como você vai chegar com a família e pregar sobre a santidade da família, se você e seu marido vivem brigando igual cachorro e gato o dia inteiro? Que eles sejam um, para que o mundo creia. Como alguém vai crer naquilo que você fala, se você sai falando mal de todo mundo? Você não gera comunhão. Você briga, você xinga, você não gera comunhão. Jesus disse que eles sejam um, para que o mundo creia. Essa é a nossa identidade em Jesus, a unidade. É por isso que Jesus fundou uma igreja, para gerar a unidade. É por isso que Jesus deixa 99 ovelhas e vai buscar uma que está faltando, porque a lógica de Jesus não é da maioria, é da totalidade. Ele quer tudo, quer todo mundo. E agora que está a totalidade com Jesus, ele gera a unidade da totalidade de sua igreja. Nós somos discípulos, estamos com Jesus, somos de Jesus, mas nós somos missionários. Pelo poder da nossa palavra, pelo anúncio da nossa palavra, outras pessoas vão crer em Jesus. Você está entendendo o que é ser discípulo e missionário? Que a verdade sobre Jesus é aquela que Jesus ensinou e não a que o mundo quer que nós pensemos que seja. É por isso que nós somos discípulos dele. É por isso que nós o seguimos, nós o acompanhamos, nós vamos juntos com ele. E aí você vai reconstruindo a sua vida, você vai refazendo a sua vida. Não importa quantos pedaços tenham sobrado de sua vida, Jesus junta tudo e cria um grande mosaico, uma obra de arte bonita. Não importa que situações você tenha na vida, importa você, a sua vida. E é isso que Jesus veio buscar. É isso que Jesus veio salvar. A sua vida, a sua existência. Não foi por um acaso que nós proclamamos este adorai com esse tema. Discípulo missionário de Jesus, anuncia a tua vida. Amém? Fique em pé um pouquinho.